Muito boa tarde a todos. Nesse encontro nós vamos trabalhar a ideia sobre algumas observações sobre ética e moral em Descartes. No entanto, há necessidade, já que nós estamos falando de racionalismo clássico, há necessidade de examinarmos com bastante atenção a primeira meditação, a segunda e a quarta, são 6 meditações. A terceira, sobre demonstração da existência de Deus, não é tão relevante, porém devemos falar alguma coisa ainda que superficialmente. Seria interessante também mostrar que o método de construção cartesiano da ética, sobre ética e moral, ele tem a ver com a primeira filosofia. Ou seja, a primeira filosofia é aquilo que está no discurso do método, aquilo que está nas meditações. Seria interessante também falarmos um pouco sobre Descartes, do que se trata Descartes, quem é, enfim. Descartes é um filósofo francês do século XVII. Ele nasceu na Normandia, na França, e era uma pessoa especial. Parece que Descartes não veio ao mundo, é uma das poucas pessoas que não veio ao mundo para passear. Descartes veio para mudar o mundo. Tem um mundo antes de Descartes, tem um mundo depois de Descartes. Isso pode ser na área de filosofia, pode ser na área de ciência. Os físicos, os matemáticos têm bastante a comentar sobre esse divisor de águas que é a partir de 1596 até 1650, que é a época em que Descartes nasceu, período em que ele nasceu e morreu. Na primeira meditação, Descartes trata da dúvida, das razões de duvidar, dos motivos pelo qual a dúvida é um instrumento de acesso epistemológico interessante. Por paradoxal que se possa parecer, Descartes tira a certeza, o conhecimento a partir da dúvida. Na segunda meditação, Descartes trata da primeira certeza, da segunda certeza, primeira e segunda verdades, a partir da dúvida que é exposta na primeira meditação. Como disse anteriormente, na terceira meditação, Descartes trata da demonstração da existência de Deus. E na quarta meditação, a teoria do erro, do falso e do verdadeiro. Na realidade, a quarta meditação é uma tentativa de explicar que existem formas de não errarmos. Descartes vai dizer que os matemáticos e os geômetras, nesse caso, seriam os filhos prediletos de Deus, porque são os únicos que sabem exatamente o que estão falando. Saber exatamente o que está falando significa ter certeza do que está falando. E essa geometrização, essa matematização, essa metodologia usada pelo espírito geométrico, pelo espírito dos matemáticos, é que Descartes quer que se fazer essa inserção metodológica dentro da filosofia e evidente para todas as ciências. Quer dizer, para Descartes não tem isso pode ser que sim, pode ser que não. Para Descartes ou é ou não é. E isso é um método fruto da consequência, um derivativo do modo com que ele interpreta o que ele acha que deve ser interpretado, o método dos matemáticos e dos geômetras dentro da ciência e da filosofia. A ética e a moral de Descartes, que precede a ética e moral de Leibniz, tem muitas palavras, muitas ideias que são congruentes, convergentes, mas só. Existe uma enorme diferença entre o que se imagina do erro em Descartes, as razões do erro e as razões do erro em Leibniz. Mas algumas coisas são
muito próximas uma da outra, né? O que Descartes não estava contente? Descartes não estava contente a partir já da juventude. Estudou num dos melhores colégios da França, em La Flèche, e observava que existia pouca consistência, pouca coerência entre o que um grupo de professores ensinava e o que um grupo de outro grupo de professores ensinava. Isso, evidentemente, é uma crítica ao aristotelismo, à filosofia peripatética, à filosofia da escolástica medieval, da patrística medieval, né? E Descartes se achou na obrigação de tentar repensar essa filosofia, mas precisaria começar do zero. E não tinha muito tempo para isso, né? Até porque morreu cedo. Por que começar do zero? Porque ele precisaria destruir todas as opiniões antigas, adquiridas na escola, uma por uma, e fundamentar o motivo da dúvida de uma por uma. Isso, evidentemente, não seria um trabalho para Hércules, né? Não para Descartes. Então, o que é que ele faz a partir de 1619, algo parecido com isso, mas já era o início do inverno na Holanda, na França, na Europa, né? E ele, acomodado naquilo que alguns historiadores, alguns biógrafos chamam de uma choupana, uma cabana abandonada de caçador, à beira de uma fogueira para se aquecer, começou a primeira das 6 meditações. Antes de entender ou de tentarmos fazer uma hermenêutica, fazer uma exegese da primeira meditação, enfim, né, do conjunto da obra, seria interessante entender que nós estamos tratando com um matemático, um geômetra, um teólogo, sim, um filósofo, um teólogo de primeira grandeza, né? Mas antes de tudo, um matemático, um cientista voltado à área da física, da matemática, da geometria, né? A contribuição de Descartes, apesar de teve uma breve passagem pela vida, a contribuição de Descartes na área da filosofia é tão grande que 400 anos depois estamos tratando do que ele falou, né? Na área da ciência também, na área da matemática, enfim, né? Contribuição na área da óptica, da dióptrica, também incomensurável, né? Bom, mas é importante então ter isso, quer dizer, estamos tratando com um matemático, estamos tratando com um geômetra, né? Vou procurar, então, nesse primeiro encontro, analisar com o máximo possível de aproximação a primeira meditação das palavras usadas por Descartes. Então, diz ele, já descontente com o que ele havia aprendido nas escolas, já descontente com o que ele achava que fosse conhecimento, então ele diz, já faz muito tempo, já um tempo que eu venho desconfiando que o que eu conheço, o que eu tomei até hoje como conhecimentos sérios, indubitáveis, não passam de meras opiniões. Pouquíssimos são os conhecimentos que eu tenho que podem ser afiançáveis, confiáveis. E eu tenho observado que poucas coisas eu tenho na minha mente que não tenham vindo através dos sentidos. Dos 5 sentidos. Visão, audição. Ora, os sentidos enganam. E eu já fui enganado por eles.
Não estou dizendo que os sentidos enganam sempre, mas enganam. E quem me enganou uma vez pode me enganar novamente. Isso equivale a dizer que nada que venha dos sentidos deve ser tomado como coisa séria. E a partir de hoje, eu que não quero mais ser enganado, nem por mim, nem por ninguém, vou me empenhar de tal forma a evitar, a qualquer custo, tomar como verdadeiro aquilo que vem pelos sentidos. Então, o leitor de Descartes pode perceber já nesse início que quem pratica esse tipo de jogo, quem está jogando esse jogo, sabe que é um jogo perigoso. Por quê? Porque, ora, se eu quiser ser respeitado como filósofo daqui a 400 anos, eu tenho que ser coerente. E a minha coerência envolve dizer o seguinte: não acredito nos sentidos. Os sentidos agora estão sob suspeita. Ocorre que afirmar isso implica aceitar que a porta não existe. Nem as estrelas, nem a beleza das flores. Portanto, está em questão o mundo material. Por quê? Dizer que os sentidos enganam e um segundo depois afirmar que a cortina está lá, que a porta está lá, o sujeito daqui a 400 anos não vai ter respeito nenhum. Precisa ser coerente. E essa coerência, e isso que Descartes está nos ensinando, a grande mensagem é essa, que Descartes está nos ensinando, a mensagem é essa, a pensar direito. Não basta pensar, precisa saber pensar. Por que então as discussões? Porque não existe coerência. Que é o que ele estava criticando nos mestres de La Flèche, nos mestres na patrística medieval, na escolástica medieval, etc. Por quê? Falta de coerência. O que ele está tentando nos ensinar? Que precisa ter coerência. Se você está dizendo que a premissa básica, fundamental, é que os sentidos enganam, você não tem mais o direito de dizer que a caneta está aqui. E nem que a fogueira esteja acesa para me aquecer. E muito menos que esteja nevando lá fora ou que as estrelas existem. Por isso que é um jogo difícil. Colocado esse argumento, e esse argumento é um argumento tão precioso, tão valioso, que ele se sustenta há 400 anos. Quem nunca foi enganado pelos sentidos? Então, se eu não quero mais ser enganado nem por mim, nem por ninguém, eu tenho que manter a minha suspeita constante, permanente, em relação aos sentidos. O som me engana. A visão me engana. Objetos vistos à distância têm uma aparência, de perto outra. Portanto, as aparências mudam e enganam porque mudam. Ora, então, a partir de hoje, se eu quiser ter alguma coisa de firme e constante na ciência, na filosofia, eu preciso usar a dúvida como um escudo para me proteger. Proteger de quê? Do erro. Erro de quê? De julgar. Baseado nos sentidos. Portanto, a dúvida em Descartes é uma dúvida... Primeiro que ela não é leviana. É uma dúvida bem fundamentada. Por que bem fundamentada? Porque já me enganou. Portanto, me dá o direito de duvidar dos sentidos. Portanto, não é uma dúvida leviana. Não duvidar por duvidar. Como diz o
o Martial Guerroux, na interpretação que ele dá sobre Descartes, em Descartes com la ordre de la raison, é exatamente essa a interpretação. Descartes não está brincando de duvidar por duvidar. Descartes está duvidando sério. Essa dúvida, bem fundamentada, já mostra que ele não está a brincar, está a falar sério. Tanto é que estamos aqui, decorridos 4 séculos depois da morte dele, falando sobre ele. E no mundo todo. Ora, então, o que sobra dos sentidos? Que confiança sobra? Nenhuma. Mas se os sentidos forem embora, do ponto de vista de inconsistência, de incoerência, e o mundo material, já que depende dos sentidos, enxergar a cadeira, enxergar a porta, a lousa ou a parede, não existe. Pode até existir. Porém, como diz Descartes, é preferível ir devagar, como os matemáticos, passo a passo, como geômetras, como se fosse demonstrar um teorema. A premissa está lá, você tem todo o desenvolvimento lógico até chegar à conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão é que, se a premissa verdadeira de que os sentidos enganam, como se sustenta dizer, como é capaz de afirmar que a parede é branca, a lousa branca, o armário é branco? Então, se trata muito mais de se proteger através do escudo da dúvida, porque enquanto eu estou duvidando, eu não estou julgando, eu estou duvidando só. E só o fato de estar pensando não me induz ao erro. Eu cometeria o erro se eu julgasse a partir do meu pensamento. Se eu afirmasse, eu não estou afirmando. Inclusive, eu não estou dizendo que os sentidos enganam constantemente. Estou dizendo que eles me enganam, já me enganaram e podem voltar a me enganar. Portanto, não merece a minha credibilidade. Muito que nós vamos ver nessa nova etapa, esse ceticismo de Descartes em relação ao mundo material, evidentemente ele não é definitivo. É apenas um posicionamento de retaguarda, de se proteger, mas mais à frente ele vai voltar ao tema e dizer que a parede é branca. Com certeza, mas por enquanto não. Ora, se é verdade, então, que os sentidos me enganam, e eles não me enganam pouco, e muitos dos meus erros decorreram disso, o que Descartes está dizendo é que está faltando motivo para acreditar no mundo material. Aí ele diz: mas no sonho, quando eu sonho, e eu sou homem e sonho, tenho o hábito de sonhar, diz ele. Muitas vezes eu acordei achando que estivesse sendo perfurado por uma espada. E gritei de dor achando que fosse verdade. E não era. Era um sonho. Mas veja que os sentidos enganam, ou podem enganar, quando eu estou acordado e quando eu estou dormindo. Portanto, os sentidos não merecem de forma nenhuma a minha disposição a depositar a minha crença, a minha fé nas coisas provenientes dos sentidos. Portanto, nesse ponto, Descartes coloca o mundo material no lixo.
Não dá mais para afiançar isso, que as estrelas estão lá. Porém, desde a escola, em La Flèche, os meus mestres me ensinaram matemática e geometria, coisas úteis. Mas a matemática e geometria, segundo Descartes, tem uma utilidade incrível. História, literatura e tal é mais para horas de lazer, de descanso. O sério mesmo é matemática e geometria. Física, obviamente. Então, diz ele, não é como duvidar que 2 e 2 dá 4. Não posso duvidar que um triângulo tenha 3 lados. Seria taxado de louco se duvidasse disso. A soma dos ângulos internos de um triângulo define, por ser 180 graus, define o triângulo. Quando eu digo que a raiz quadrada de 64 é módulo de 8, mais ou menos 8, eu estou afirmando algo demonstrável, matemática ou geometricamente. Ou geometricamente. Portanto, aparentemente, veja a prudência do filósofo. Hein? Ele não está dizendo que a matemática é certa. Ele está dizendo que não há motivo aparente para duvidar dela. E é difícil duvidar da matemática e da geometria. A questão é que ele precisa arrumar um argumento agora capaz de destruir essa possibilidade de crença na matemática, na álgebra, na geometria. Eu diria que ele está atolado até o pescoço em matéria de dúvida, mas ainda não na matemática e na geometria. Por quê? Porque acordado 2 e 2 dá 4. Mas dormindo, sonhando também. Diferente dos sentidos. Enquanto os sentidos me enganam no sonho, por exemplo, nem assim a matemática e a geometria me engana, porque ninguém sonha que 2 e 2 dá 5, ou que um triângulo tenha 6 lados. Então a matemática e a geometria ainda merecem a minha credibilidade, a minha confiança. Mas vou devagar. Não posso afirmar que a matemática e a geometria não posso me enganar. Vamos devagar. Por quê? É melhor saber pouco, com certeza, ou até mesmo nada, do que achar que sabe muito sem certeza nenhuma. Portanto, não é um filósofo ali da esquina, é um filósofo sério. Está jogando um jogo pesado. E reconhecendo que a matemática e a geometria vai ser muito difícil de derrubar a crença nisso. Mas, para quem está atolado até o pescoço em dúvida, não custa atolar até o nariz, que é o que ele vai fazer agora. Estudou no colégio católico, deve ter ouvido falar de Deus. O argumento de Deus é um argumento poderoso, um argumento muito forte. Por quê? Porque
Numa linguagem moderna, o que Descartes está dizendo é o seguinte: lá de onde eu venho, para ser Deus, tem que ter alguns predicados, alguns adjetivos. E todos eles numa qualificação de infinito. E todos eles adjetivos ou predicados positivos. Infinita sabedoria, infinita inteligência, infinita perfeição, perfeição, infinita bondade, infinita justiça, Caso não tenha pelo menos um, não pode ser Deus. Então, o predicado de infinitude, poder. Infinitude, perfeição. Infinitude, inteligência. São predicados divinos. Para ser considerado algo divino. Não sei se Deus existe, e esse não é o local exato para se tratar disso. Nenhum momento. Mas suponhamos que exista. Agora é interessante, agora vai descobrir por que é difícil ficar famoso 400 anos depois. Se ele existe, não sei, mas se ele existir, na possibilidade de existência divina, tem que ter alguns predicados, por exemplo, infinitamente poderoso, infinitamente perfeito. Ora, infinitamente poderoso implica necessariamente que pode qualquer coisa. Vírgula. Inclusive, me enganar. Um detalhe importante é o seguinte: se alguém tentar nesse instante dizer, não, Deus não pode enganar ninguém, vai complicar a vida de Deus. Porque ao dizer que Deus não pode enganar ninguém, é a mesma coisa que afirmar que Deus não pode pelo menos alguma coisa. E aí o poder de Deus não pode ser mais infinito, porque alguma coisa ele não pode. Entendeu? A aula que Descartes está dando para nós, de como é que você deve pensar, percebeu que não dá para derrubar esse argumento. Se ele me engana, e ele tem o poder para isso, ele me faz achar que 2 e 2 são 4, e não é. Que nas meditações está como Descartes chama isso de gênio maligno, um Deus enganador, para encurtar a história. Mas é um argumento poderoso, porque ele vai buscar na teologia uma possibilidade de derrubar o argumento de crença na matemática e na geometria. Porque se Deus pode enganar, 2 e 2 não dá 4 nunca. Ou até pode dar, mas não é certeza mais. E nem o triângulo tem mais 3 lados. Se Deus pode enganar, não tem mesmo. Então, fica claro, ou pelo menos deveria ter ficado claro, que os sentidos me enganam, com Deus ou sem Deus. Mas a matemática e a geometria também podem me enganar, com Deus. Quer dizer, a inserção de Deus no argumento, na estrutura de argumentação, joga para baixo a crença incondicional na matemática e na geometria. E ao jogar para baixo a crença incondicional na matemática e na geometria, vai embora a física.
Porque a matemática e a geometria são instrumentos de análise de construção física. Então a física com ciência acabou de ir para o lixo. A ciência inteira acabou de ir para o lixo. Mas pior, a fé também. Então, o que é que nós temos agora nesse instante? Não temos mais crença no mundo material que se sustente, por causa dos sentidos. Não dá para acreditar mais piamente na matemática e na geometria, e Deus fica muito complicado, porque se Deus pode enganar, ele é imperfeito, porque a enganação é uma forma de imperfeição. Então Deus não tem nem poder infinito e muito menos perfeição infinita. Então não pode ser Deus. Então cadê o mundo material? Já era. Cadê a ciência? Já foi também. E cadê a crença em Deus? Também foi. Ora. O que é que sobra? Sobra nada. Está atolado agora, em dúvida, até o nariz. Ao dizer que não tem mais crença em Deus, porque não há motivo mais para acreditar em Deus, piamente. Não há motivo mais para acreditar na física, porque a matemática e a geometria rolaram o morro abaixo. E não há mais motivo para se acreditar nos sentidos, porque os sentidos enganam. E eu, que estou aqui do lado da lareira escrevendo a primeira meditação, existo eu? Não há como garantir isso mais. Porque eu acabei de jogar o mundo material fora. Ora, se eu estou dizendo que os sentidos enganam, beliscar para dizer que está vivo é conversa, é filosofia de boteco, certo? Não dá mais para sustentar. Seriamente. Então, está em dúvida agora a minha existência. Mas o pior de tudo não é a dúvida sobre a existência, a minha existência, a existência das estrelas, do mundo material, a existência de Deus. Isso não é tão angustiante. O angustiante é não ter mais condição de afirmar que 2 e 2 dá 4. Essa certeza, esse conjunto de dúvida é que se chama, costuma se denominar dúvida hiperbólica. Hiperbólica no sentido de radical, quer dizer, a hipérbole é uma curva, né, que caminha para o infinito, é uma função, eu diria, bem comportada, mas que tende ao infinito, né? Uma assíntota. Ela é hiperbólica, claro, ela é radical, claro, porque ela abarca tudo. Essa é a dúvida universal. O que é a dúvida universal em Descartes? É a dúvida dos sentidos, da matemática, da geometria, da física, a dúvida da minha existência, a dúvida em relação a Deus, em relação às coisas. Não sobra pedra sobre pedra. Porém, é angustiante. Porque agora eu me afastei tanto da praia estou em alto mar, não dá mais pé para botar o pé e está longe da praia para voltar. Era tão bom quando eu tinha certeza, ou quando eu achava que tinha certeza. Porque o sol está lá, as estrelas estão lá, o mundo está ali. Então, era tão bom. Para que praticar esse jogo que me levou a essa dúvida angustiante? Esse é o término da primeira meditação.
Antes de falar sobre a segunda, vamos falar isso depois, gostaria só de terminar dizendo o seguinte: o que eu fiz? Descartes está pensando, né? O que eu fiz na noite anterior? Duvidei. Coloquei tudo sob suspeita. Quem eu sou agora? O mais ignorante de todos os homens. Por que eu sou ignorante? Não sei nada. Essa minha ignorância, ela foi construída por mim. Eu me conduzi até aqui. Eu fui fazendo as coisas, concatenando logicamente as ideias de tal forma que eu me enfiei nesse buraco. Dá vontade de voltar ontem, que era tão tranquilo. Está tudo lá, as estrelas, finge que a parede é branca e tudo bem, sem problema. A realidade objetiva está dada. Mas agora eu duvido. E a dúvida é um ato do pensamento. Observe que não é Descartes, o cérebro cartesiano pensando, é o espírito. Pensamento. Não há nada de material nessa história. E se eu duvido, e portanto eu estou pensando, porque o duvidar é um ato do pensamento, segue-se, portanto, do ponto de vista lógico, que é coerente e é consistente dizer: duvido, penso, logo existo. Cogito ergo sum. Próximo encontro, continuaremos.